O que é que aconteceu realmente em Ceuta? Já percebemos. Eh, Todos os pormenores eu diria que não. Hum? Eu creio, no entanto, que as primeiras explicações eram tinham um lado oportunista, digamos assim, e o essencial, pelo menos na minha perspectiva, é, é o seguinte, vamos lá ver. Primeiro que tudo, o, houve aqui quer dizer, o que é que aconteceu? Aconteceu que de repente, num dia que era feriado em Marrocos, Uhum. 30 de agosto, e num dia em que as autoridades marroquinas estavam a festejar a chegada, o aniversário da chegada do rei ao trono, num dia em que o rei até estava relativamente perto da fronteira de Ceuta, estava em Tetuã, que é ali um bocadinho a sul. Quem conhece Marrocos, quem já foi a Marrocos sabe que quando se entra por Ceuta, depois passa-se perto de Tetuã para ir para as cidades imperiais. Uhum. Eh, Portanto, num dia em que até havia uma recepção na Embaixada Marroquina em Madrid, com presença de ministros, de repente há uma espécie de inflamação das redes sociais, ou uma explosão das redes sociais, e aquilo que já vinha acontecendo nos dias anteriores, que era, havia gente a chegar em números maiores do que o habitual a Ceuta, e a chegar usando uma coisa um pouco estranha, que é a via marítima. Portanto, aquilo que parecia um bocadinho estranho, como é que as pessoas chegavam daquela maneira, mas quem já olhou para os mapas de Ceuta, quem conhece Ceuta, sabe que aquilo basicamente é uma península, e depois assim com um pé um bocadinho largo, e nesse pé largo há de facto uma fronteira física imponente, e controlos muito rigorosos de passagem de fronteira, mas depois, precisamente por ser uma zona de península, a fronteira física entre o pontão entra pelo mar adentro, mas digamos que, sobretudo a parte, digamos, do lado do Mediterrâneo, não do lado do Estreito de Gibraltar, há ali uma baía, e essa baía não é mar aberto, propriamente dito, e portanto meter-se à água, contornar o pontão e apraiar, digamos assim, no lado seguinte do pontão, não é algo que seja extraordinário, que pareça pelo menos extraordinariamente difícil. E foi Difícil. isso que começou a acontecer. Hum. As pessoas, os miúdos, que eram sobretudo miúdos, começaram a descer à praia, até deitar-se à água e a tentar chegar de qualquer forma a Ceuta, mas em volumes absolutamente colossais. Quer dizer, agora os números discutem-se um bocadinho. Marrocos fala em 40 mil, Espanha fala em 60 mil, ou melhor, Ceuta, as autoridades de Ceuta falam em 60 mil. Dezenas de milhares, é uma coisa que nunca tínhamos visto. Vamos lá ser francos. Nunca tínhamos visto algo daquela dimensão. Porque todas as travessias que há em direção à Europa podem ser em enormes quantidades, mas não daquela forma. São espaçadas, não é? Hã? São espaçadas, não são Passadas, tão são barcos, são concentradas. botes, são isto, são aquilo, são aquilo outro, é muita gente, mas 60 mil, ou 40 mil, ou 50 mil, o que tu quiseres, não num espaço muito curto. Ora bem, agora, primeiro, o que é que leva aquelas pessoas ali? Eu acho que há fatores absolutamente daquele dia, digamos assim, que é, há um fogo que se propaga pelas redes sociais. Hum. A reportagem que nós hoje temos aqui publicada no Observador, da Inês André Figueiredo e do João Porfírio, em que fala com muita gente que explica como é que se lembrou de fazer aquilo. E eles dizem, eu até estava num café, eu até estava não sei o quê, eu escrevi uma coisa no WhatsApp, que é uma coisa num grupo de Facebook, e pronto. E de repente, pá, é hoje. Pronto. Isto numa altura em que, até por ser feriado, até por a festa nacional, até provavelmente a polícia estar mobilizada para essa festa, a polícia marroquina, enfim, eles dizem que foram submersos. A teoria da conspiração é que aquilo foi tudo programado. Eu não creio que tenha sido programado. Houve uma altura em que Marrocos programou uma invasão de Espanha, mas é uma altura, aqui há muitos anos atrás, estava o Franco a morrer, foi a Marcha Verde, foi para ocupar o Saara Ocidental, e isso de facto foi uma marcha em que as pessoas puderam-se andar, e durante dias andaram por ali abaixo, entrando no Saara Ocidental. Isso foi orquestrado. Marcha Verde, não é? Marcha Verde. Repare, tem nome e tudo, não é? Hum. Depois, houve uns incidentes com menos pessoas, 10 mil pessoas, em 2021, numa altura de enorme tensão política entre Espanha e Marrocos, por causa
novamente do Saara Ocidental, por causa de Espanha ter acolhido o líder da Frente Polisário para tratamentos médicos, portanto uma situação de enorme tensão, que aliás depois teve consequências diplomáticas, porque a posição de Espanha evoluiria para tentar sarar essa ferida, e Espanha passou a reconhecer o direito de Marrocos ao Saara Ocidental. E depois temos, portanto, o que se passou agora, eu vi muitas pessoas evocar esses precedentes, não creio que tenha sido nada de parecido com isso, mesmo podendo nós dizer que Marrocos, se calhar, percebeu-se das redes sociais e não disse nada, Marrocos, mas repara, estamos a falar de um feriado, não é? Marrocos, os polícias olharam para o lado, quer dizer, não fizeram aquilo que habitualmente são, a polícia marroquina é um bocadinho bruta, quando precisa ser, não é? Portanto, não segue exatamente as normas de civilidade das nossas polícias. E não fez isso, pelo menos nas primeiras horas ou dias. Mas devo dizer que quem olhou para aquelas imagens via os polícias espanhóis a fazer o mesmo, não é? Também estavam a ser submersos. O que é que eles podiam fazer? Mas, de facto, ninguém montou ali uma barreira, porque, apesar de tudo, era preciso, à saída da praia, digamos assim, as pessoas saíam da praia e iam para o centro alegremente. Ninguém fez isso, e a possibilidade de ter feito isso nas primeiras horas também, de alguma forma, foi descartada quer dizer, não foi descartada formalmente, mas foi o que aconteceu, não é? O governo de Ceuta começou a alertar o governo central, começou a pedir reforços, começou a pedir medidas de emergência, e o governo central só bastante tempo depois é que mandou o exército, que finalmente começou a tentar pôr um pouquinho de ordem no que estava a passar, e o próprio Sanches foi lá, basicamente para dizer a culpa é não quis entrar em choque direto com Marrocos, atirou as culpas para cima das máfias do tráfico de pessoas. Eu devo dizer que mesmo a explicação das máfias não me parece colher. Primeiro, porque as máfias ganham ao assegurar a passagem das pessoas. A partir do momento que as pessoas passam, o que é que elas ganham? Quer dizer, não é levá-las de Ceuta para o continente, não é? Portanto, o continente europeu. Quer dizer, aquilo também não me parece uma grande explicação, e nem sequer esta ideia de que houve bots. Quer dizer, mas os bots, regra já têm um objetivo, mas bots a fazer o quê? Para não falar das coisas mirabolantes. Bots, não os bots de barco, mas bots de bots utilizadores bots da internet. Aqueles perfis inventados que são usados para criar informação, para criar, ondas. Para ativar os algoritmos, por assim dizer. Pronto. É evidente que aquilo, a partir do momento que há um fenómeno destes, os próprios algoritmos fazem multiplicar, não é? Nós todos sabemos isso, quer dizer, quem não é automático, digamos assim. Todos somos utilizadores. Todos sabemos a lógica, não é? Todos sabemos como é que aquilo funciona. Portanto, foi um bocado isso que aconteceu. Agora, há um pano de fundo. Esse pano de fundo tem a ver com algo que é aquilo que depois penso eu, vai sobretudo criar um mal-estar na Europa e as reações europeias. É que há uma política espanhola relativamente à imigração que é assumidamente contrastante com aquilo que é a política mais restritiva do resto da União Europeia. Portanto, nós, usando a nossa memória recente, a nossa experiência recente, é a diferença entre uma política de portas abertas, que em Portugal levou ao que levou, com a entrada de 1,5 milhão de pessoas num espaço de tempo curtíssimo, e em Espanha está a levar ao que está a levar, com entradas a números ainda superiores, com uma resultante até em termos de percentagem da população muito semelhante, 15% da população de imigrante, que é os números de Espanha, e neste momento também já os números de Portugal, depois de grande, digamos, nevoeiro sobre essas matérias, já falámos aqui desses assuntos. E isto não é algo que esteja a acontecer às escondidas. O governo espanhol, o governo de Pedro Sánchez, assume que quer as fronteiras abertas, e assume tão frontalmente que no passado mês de fevereiro o próprio Pedro Sánchez foi para o New York Times escrever um artigo a dizer que era essa a sua política. Que era a sua política e que, portanto, não só era essa a sua política, como era preciso essa política para fazer crescer a economia, como era preciso essa política para... portanto, por razões, aqueles argumentos do costume, nós fomos um país que eram muitos imigrantes, também não podemos tratá-los de outra forma. E por isso ia regularizar 500 mil de imigrantes.
como acontece sempre nestas alturas, nós em Portugal também já passámos por esses processos há 20, 30 anos com processos de regularização. Os governos dizem que são 10 e depois são 20 ou 30. E o mesmo aconteceu em Espanha. Era 500.000, já vai em 1.100.000, é o último número que eu vi, nem sei sequer se é o número final. Isto, naturalmente, tem aquilo que as pessoas chamam de efeito de chamada. Portanto, o efeito de chamada não quer dizer que quem é chamado vá conseguir beneficiar deste programa em concreto, mas beneficia de um ambiente de recepção que claramente é favorável. Portanto, repara, não há deportações, não há vontade de mandar as pessoas de volta, não há nenhum esforço nesse sentido, pelo contrário. Há a ideia que se eu conseguir andar aqui uns tempos a circular, daqui a uns tempos vai haver outro programa igual. Isso funcionou em Portugal e, portanto, também funciona sempre assim. A tal ponto que funciona que nas redes sociais, por exemplo, nas redes sociais de brasileiros em Portugal, há quem partilha a dizer, epá, isto aqui em Portugal está um pouco mais complicado, melhor irmos aqui para o lado para a Espanha, lá está mais fácil. E é assim que as coisas funcionam, são estes mecanismos e, portanto, a ideia de que havia ali uma espécie de fragilidade no sistema de fronteiras europeu pode ter funcionado, quer dizer, não quer dizer que seja causa e efeito, até porque a causa e efeito havia um outro efeito recente que tem a ver com uma decisão do Supremo Tribunal Espanhol relativamente a quem pode ser deportado imediatamente. De que estamos a falar? Estamos a falar de que há uma lei espanhola que foi criada precisamente por causa de Ceuta e Melilla, e muito mais por causa de Melilla do que por causa de Ceuta, porque em Melilla é que este tema é mais presente. Nestes dois enclaves, que são enclaves europeus no norte da África, são, no fundo, cidades cercadas, não é? E quando digo cidades cercadas, é literalmente. Estamos a falar de termos valas, muros, arames farpados, tudo ali à volta, porque no momento em que não existe, imediatamente há invasões. Ora, aqui há uns 10, 12 anos atrás, a lei de estrangeiros espanhola foi modificada para dizer quem for apanhado trepar o muro, violar o muro, saltar o muro, quer dizer, quem for apanhado a violar barreiras físicas pode ser deportado sem processo. Portanto, a polícia apanha e põe outra vez do outro lado da fronteira, sem nenhum cuidado. Sem nenhum cuidado especial, sem possibilidade de recurso jurídico. O que é que agora aconteceu? Aconteceu que um argelino que tinha conseguido chegar por este sistema, portanto, a nado ou coisa parecida, não era sequer um marroquino, contestou a decisão de voltar a pôr na fronteira, de o devolver ao país de origem, e o Supremo Tribunal disse, a lei fala em barreiras físicas, na prática, no mar não há barreiras físicas. Portanto, quem chegar pelo mar, o Estado tem que, pelo menos, permitir que ele conteste a deportação, abrir um processo judicial e já sabe onde é que a maior parte das vezes isso vai dar, que não acontece nada, não é? A maior parte dos países estão com o problema de saber o que é que fazem aos processos judiciais. Esta história toda de ter centros fora da União Europeia é para tentar controlar a forma como os tribunais europeus têm lidado com este assunto, porque a partir do momento que as pessoas põem um pé no continente europeu, começa a haver toda uma indústria jurídica e que faz com que seja muito difícil depois deportar quem quer que seja. E quem quer vir a bem ou a mal aproveita-se destas fragilidades, por assim dizer. Ora bem, o que nós tivemos ali é que, eventualmente, esta ideia de que se nós chegarmos a nada e chegar a nada a Ceuta não é assim tão complicado como isso, como eu já expliquei, talvez possamos beneficiar deste efeito. É evidente que as coisas não são exatamente assim, e no caso de Ceuta, aquilo que nós vemos, e que sempre podemos ver ao longo destes dias, é que houve aquela invasão que se prolongou, de resto, por bastante tempo. A ideia que foi só no dia 30. Não, dia 30, dia 31 e por aí adiante. Aliás, o João, na João história Porfírio. do dia 2, o João Porfírio até conta uma história que já se passa na noite, penso eu, pelo que percebi, sim, é na noite de 31 para 1, não é? Portanto, já há bastante tempo depois, enquanto não chegar pessoas. O que acontece é que as pessoas chegaram, dizendo as minhas, porque estamos a falar vamos assumir 60.000 pessoas que chegam a uma cidade de 80.000. E essa cidade de 80.000 trancou-se, literalmente. As pessoas trancaram-se em casa
e tudo quanto eram comércios, restaurantes, supermercados, mercearias, tudo, trancou as portas e correu aos taipais. Portanto, quem chegava com o telemóvel no bolso, às vezes com uma carteira com algumas notas, e nem água tinha para beber, não é? Nem água tinha para beber, não podia comprar, começaram a dormir na rua, por todo lado, não havia nenhum sítio que os acolhesse, até porque Ceuta tem um centro de acolhimento que está completamente submerso de milhares de pessoas, centenas ou mesmo milhares de pessoas, um centro de acolhimento para migrantes, um CETI, é assim que se chama, e quem olha, por exemplo, nós temos, por exemplo, na reportagem 2 temos muitas imagens tiradas aí, percebe que a maior parte dos que ficaram lá e não regressaram a Marrocos não são marroquinos. São africanos vindos do sul do Saara, portanto, basicamente. E a própria reportagem fala com sudaneses, com nigerianos, com argelindos, com outras pessoas, e há muita gente que veio aí porque é a rota que essas pessoas seguem, são aquelas que habitualmente também tentam entrar por Melilla. Portanto, aquele problema ficou ali e ninguém sabe como é que vai resolvê-lo, porque se os miúdos das t-shirts do Ronaldo e do Messi já se foram embora, os outros não têm exatamente a mesma vontade de ir embora e alguns não verão mesmo querer ir embora. Veremos agora o que acontece. Portanto, aquilo que no fundo aqueles vendedores líderes europeus vieram dizer é: a Espanha resolveu ter uma política diferente nos últimos anos ou meses, isso vai contra aquilo que é a nossa política europeia de proteção de fronteiras e de limitação aos volumes de imigração, e portanto nós estamos preocupados com isto, porque isto é coisa. E repara, estamos a falar de 22 países da União Europeia, portanto a esmagadora maioria, estamos a falar de países de todas as orientações possíveis e imaginárias, também temos socialistas, a Fredriksson da Dinamarca, temos nórdicos, temos países do sul, temos países do leste, temos países aqui, quer dizer, não temos Portugal, não temos França, que são os dois vizinhos com fronteiras físicas com Espanha, mas que ambos disseram que iam ter mais cuidado. Porque de facto isto é muito perturbador o que se passou, ainda mais perturbador, porque há a noção, há a percepção de que isto não é apenas aquilo que Pedro Sánchez quer vender como sendo uma política económica. Até porque nós, como também temos essa discussão em Portugal, também estamos dentro dessa discussão, ter crescimentos do PIB acima da média europeia por influxo de pessoas não é ter um país mais rico. É ter mais pessoas e, portanto, mais PIB, mas o PIB per capita não teve, porventura, a mesma evolução que o PIB global. Nós não temos números de Portugal ainda e também eu não sou capaz de responder, andei a tentar encontrá-los, não encontrei números muito fiáveis para a Espanha, mas é uma discussão que vai aí, porque quando chegam estes influxos de pessoas, quem nota mais são as pessoas das zonas digamos, de contacto, não é? Das zonas de contacto. Aliás, li uma crónica muito engraçada, aliás, uma jornalista que eu conheço, neste caso do ABC, que dizia que quem tem sempre aquelas ideias de que tudo pode acontecer, as fronteiras podem estar assim, são as pessoas que vivem em sítios onde ele usava uma expressão, nem com um telescópio da NASA se avista um imigrante, e que, portanto, e que estão todos bem, comem todos produtos biológicos e têm todos comportamento muito responsável, só que não vivem num mundo onde estes problemas acontecem. Não vivem num mundo onde estes problemas acontecem e, portanto, não percebem todas as consequências de uma política de portas abertas. Portanto, e essas consequências políticas estão agora à vista em termos de coesão europeia, vão estar à vista em Espanha em termos políticos, porque isto é politicamente explosivo. Sensível. Sensível e explosivo. Sensível e explosivo. E desse ponto de vista, eu não posso esquecer que quando a lei da regularização extraordinária foi aprovada, uma senhora chamada Isabel Inês Moreno, que é a líder de um dos partidos que faz parte daquela nebulosa do governo de Frankenstein do Pedro Sánchez, portanto é um partido, neste caso, de extrema-esquerda, que é o Podemos. Ela veio num comício dizer que, sim senhora, agora temos a lei para as pessoas serem regularizadas e a seguir queremos permitir que elas
que elas votem porque nós queremos acabar com os fascistas e mandá-los todos embora e tal. Pronto. Irene Montero, a eurodeputada espanhola. Irene Montero. Irene Montero, enganei-me no nome. E ela, além disso, acrescentou: eu quero a teoria da substituição. Para quem não sabe, a teoria da substituição é a ideia é uma teoria desenvolvida por um intelectual francês, segundo a qual, uma teoria de alguma forma conspiracionista, que diz que isto da imigração é um esforço para substituir as populações europeias, não apenas do ponto de vista cultural, mas do ponto de vista político. Ora, ela disse: eu quero a teoria de substituição mesmo, eu quero substituir as pessoas, quero mandar embora estes ela que votam. Mesmo é, mandar os fachos, oxalá, não é? a teoria da substituição, que eles chamam reemplaço, oxalá possamos varrer os fascistas e os racistas deste país. Mas ela fala del reemplaço. Fala mesmo, não é? Portanto, e isto num país onde, neste momento, Sánchez está a alargar a base eleitoral para os netos dos netos dos netos de espanhóis, para ver se consegue sobreviver no poder, que é a sua única preocupação, é sobreviver no poder. Portanto, é uma coisa que cria um ambiente politicamente explosivo. E é isso que estamos a viver em Espanha, só que Espanha é aqui ao lado. E aqui vou terminar, e nós, felizmente, temos a sorte, como dizia um amigo meu, temos a sorte de o vento suão da nortada, digamos, a sorte da nortada. Porque o que é a sorte da nortada? É que os ventos dominantes no verão sopram de norte para sul em Portugal. O vento suão é raro. Portanto, com o vento suão raro, os barcos de Marrocos não chegam às costas do Algarve. Chegaram de vez em quando um ou outro. Porque o vento sopra contra eles, não é? Porque se não tivéssemos isso, gostava de ver como é que também nós estávamos.